palmas. Mergulhar e crescer, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. mergulhar, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. ouvir tua voz, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, a ti, meu Deus, meu Redentor. celebremos ao Senhor. Possamos a cada dia, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite, prosseguir em conhecer esse Deus maravilhoso, que na cruz morreu, que sofreu no meu e no teu lugar, para nos dar novidade de vida. Amém? Vamos louvar neste momento a mensagem da cruz. Com as palmas. Cruz de cruz.
ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, lá vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu amo, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar Uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
coroa trocar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Jesus, através da cruz de Jesus. Nós hoje temos a liberdade, Deus, nós fomos salvos, alcançados, Deus, por Tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o Seu único Filho em favor das nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por isso nós o adoramos, por isso nós te servimos, Pai, te bendizemos nessa noite e agradecemos a Ti, Pai, pela cruz nos alcançou, o Senhor nos alcançou. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está de posse com a sua oferta nessa noite, você que separou o seu dízimo, esse é um momento, uma prática da nossa igreja em louvor, em adoração também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você tem a oportunidade de vir até a frente, trazer a tua oferta, ou se preferir por Pix, QR Code à sua frente também, amém? Esse momento de adoração com os dízimos e ofertas. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me
proximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou, Gentilmente me atraiu e eu, quebrantado por seu amor. Quebrantado estamos, Pai, por teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos atraiu com graça maravilhosa, Senhor Jesus, e bondade. Oh Deus, que seria de nós sem o Senhor? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento de oferta, de dízimo na tua casa, pela vida dos irmãos. Deus, por essa igreja, por esse templo aberto, Pai, neste lugar, essa oportunidade que temos de cultuar o teu nome, Senhor Jesus, reunido em torno do teu nome aqui, com essa igreja, meu Pai, com esses irmãos. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, o trabalho dos teus filhos, Deus, o fruto da mão de cada um aqui, Jesus. Que o Senhor continue, Deus, a derramar das tuas ricas bênçãos, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, fortalecendo, Pai, a cada dia, no nome precioso de Jesus. Amém. Nesse momento você pode sair do seu lugar, você que ainda não deu um graça e paz no seu irmão, sai do seu lugar enquanto estivermos adorando e louvando ao Senhor aqui, e dê um abraço no seu irmão. Amém? perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Olhando a ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o teu trono minha adoração, e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar,
teu coração bater no meu. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esse último hino que iremos entoar aqui neste momento, ele vai dizer: Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Vamos pedir ao Senhor um coração igual ao dele nessa noite. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. Nada encontrarás de mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um novo coração, coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao
dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Dá-nos um coração igual ao teu, Pai. Quebranta os corações nessa noite. Quebranta o meu coração, Pai. Quebranta os nossos corações. Corações duros, Pai, diante da tua presença. Amolece os nossos corações, Pai. Deus, possamos perdoar com facilidade, Deus. Assim como o Senhor nos perdoa, Jesus, as ofensas, Deus, que nós temos te ofendido, Senhor, sempre, todos os dias. Que o Senhor nos ensina, Pai, a ter um coração de servo, um coração adorador, um coração que te agrade, Pai, em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar? E começa agora o IBB Informa. Galera, se liga! Vem aí o acampamento dos adultos 2026, de 13 a 17 de fevereiro, no Espaço Smith em Santa Branca. O investimento é de R$ 347 e pode ter certeza, vai valer cada momento. Para mais informações, falem com a irmã Ellen. Não fique de fora, vai ser inesquecível. Vem aí o nosso piquenique Bethesda. Vai acontecer no Sítio do Barão, em Jacareí, no sábado, dia 15 de novembro, a partir das 8 horas. O valor é de R$ 65,00 por pessoa e crianças até 10 anos não pagam. Mas atenção, o prazo de pagamento vai até o dia 9 de novembro. As inscrições estão com a irmã Tairine ou Mara. Então corre e garanta logo sua vaga. Na sexta-feira, dia 31, teremos nossa vigília de oração, das 22 até a meia-noite. Depois do culto da manhã, não vá embora sem provar o nosso sorvete delicioso. Todos os domingos, após o culto, teremos sorvete à venda aqui na Bethesda. Além de se refrescar, você ainda contribui para o Acampa dos Adultos. No dia 9 de novembro, durante o culto da manhã, teremos um momento muito especial, nossa assembleia de indicação da nova diretoria, junto com o batismo e o recebimento de novos membros. E na sequência, no dia 16, após o culto, teremos uma nova assembleia para a eleição agora da nova diretoria da Bethesda. Então, você membro, não falte, hein? Campanha do Lar Batista. Até o dia 1º de novembro, estamos arrecadando para o Lar Batista 10 pacotes de 1 kg de açúcar e 10 pacotes de 500 gramas de café. Sua doação faz toda a diferença. Participe e abençoe vidas com a gente. Quadro do Amor. Já passou no nosso Quadro do Amor? É simples. Retire um post-it e na mesma semana traga o alimento aqui na igreja. Cada gesto conta e faz diferença a uma família. Participe! Você que deseja fazer a sua contribuição de dízimos e ofertas, temos disponível mais uma conta e chave Pix ativa, através do e-mail tesoureiro@ibbjacareí.com. Ou se preferir, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, aqui ao lado. Vem aí o Congresso Multiplique Regional Vale do Paraíba, dia 1º de novembro, na PIB Taubaté, um evento imperdível. Todos que puderem, participe desse evento, que será muito importante para o nosso 2026 na Bethesda. Vamos organizar caronas para que todos possam ir. Participe e vive essa experiência transformadora.
Quero lembrar vocês dos nossos cultos semanais, cada um com uma série especial, preparada para edificar a sua vida. Nas quartas-feiras, às 19h30, seguimos a Jornada Bíblica, um tempo de aprendizado na palavra. No domingo pela manhã, a série Uma Jornada para Fora. E no domingo à noite, a série Os 10 Mandamentos. Não se esqueça da Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, com classes para todas as idades. Participe, traga a sua família e viva o que Deus tem preparado para nós. Sinai, não adulterarás, não é que Deus está limitando o povo, ou limitando os homens e as mulheres, de qualquer tipo de prazer ou qualquer tipo de alegria. Mas, na verdade, esse mandamento é como uma cerca de proteção daquilo que Deus já havia instituído lá no Éden. Então, só para você ter uma ideia da gravidade do adultério, não somente a partir do momento que Deus fala não adulterarás, na lei, mas também para esses povos ali ao redor, o Código de Hammurabi, código bastante conhecido aí para quem estuda história, trata o adultério como uma ofensa gravíssima e, por vezes, em alguns códigos antigos, o adultério era passível de pena de morte. Assim como na lei de Israel também passível de pena de morte. Tudo isso porque o adultério, além de ser um pecado contra Deus, ele também ameaça a ordem social. Então, numa cultura como a nossa, que hoje banaliza o sexo, banaliza as relações emotivas, emocionais, os relacionamentos amorosos, banaliza o casamento, banaliza o divórcio. Numa sociedade como a nossa, falar não adulterarás é mais do que necessário. É preciso reforçar esse mandamento. Esse mandamento não é uma relíquia lá do passado. Esse mandamento, ele é uma expressão viva do caráter de Deus e do caráter que Deus colocou para que o homem tivesse. Então, quero falar sobre isso hoje e sobre o tema afastando as nossas famílias do grande pecado. Afastando as nossas famílias do grande pecado do adultério. Eu quero, de alguma forma, ser didático aqui. Até estava falando com o pastor Ismael esses dias, né? Geralmente, quando eu pego alguns temas assim, minha tendência é ser mais mestre, mais professor do que pastor. E, na verdade, já sou assim mais por natureza, né? Mas hoje também preciso ser bastante didático, porque tem muita coisa que a gente precisa falar a esse respeito. E a primeira lição que preciso falar, é que pela lei de Israel, o adultério é uma quebra de aliança com o cônjuge, mas não só com o cônjuge, é uma quebra de aliança com Deus. O 7º mandamento não trata apenas do comportamento do indivíduo ali no relacionamento conjugal. O 7º mandamento, não adulterarás, ele trata de um relacionamento do homem com Deus. Romper o pacto conjugal significa romper o pacto com Deus. É importante ter isso muito claro, porque a violação da aliança matrimonial, esse termo, não adulterarás aqui no hebraico, ele pode significar se prostituir, ele pode significar infidelidade sexual, mas ele é também usado, esse mesmo termo, para infidelidade espiritual. Logo, esse termo, ele reflete a infidelidade para com a pessoa e, ao mesmo tempo, infidelidade para com Deus. No mundo como o nosso, em tempos como que a gente está vivendo, tem muita gente mais preocupada com si próprio do que
com o seu próximo, que dirá com Deus? Teve um dia, assim, isso já faz uns 6 anos, talvez, alguma coisa assim. E eu estava estava no carro, eu me lembro que eu estava ali no Jardim das Indústrias, indo para o açougue. Minha memória me lembra que eu estava indo para o açougue, perto de casa, e de repente eu ouço perto assim, né? De frente com o açougue tinha uma papelaria, e naquela papelaria estava tocando uma música. Sabe, quando o pessoal coloca uma caixa de som na frente, a turma acha que atrai visitante, né? Mas a mim espanta, né? Quando tem música ali na frente do estabelecimento comercial. E eu me lembro de parar e ficar ouvindo a música. E aquela música, ela falava de uma mulher que ela estava querendo se relacionar, ou já estava se relacionando com o marido de outra, e que o fato de aquilo ter dado um problema para o marido da outra e para o casamento ali dos outros, o fato daquilo ter dado um problema não tinha nenhum problema, porque o importante era eles estarem bem e estarem juntos. Então a nossa sociedade, ela pensa assim. A nossa sociedade pega os padrões morais e simplesmente dilui eles. Quantas pessoas que talvez você conheça e que já tenha traído, talvez algum amigo, talvez está no salão de beleza aí, principalmente as mulheres, e de repente surge o papo, e traiu, saí com fulano, saí com cicrano, aí fulano. E às vezes mulheres casadas, ou até homens, talvez no futebol, em algum outro ambiente, às vezes no salão também, né? Não sei. Hoje tem homem que vai mais no salão do que, né? Do que a mulher, é verdade? Isso é bom para o João Minerato, né? Bom, perceba que a linguagem da Bíblia para o adultério é de infidelidade conjugal e, ao mesmo tempo, de infidelidade espiritual. Um dos maiores conselheiros bíblicos dos nossos tempos, citei ele até semana passada também, Jay Adams, falecido há pouco tempo, ele diz o seguinte: toda quebra de mandamento é, em última instância, um rompimento de comunhão com o Deus que estabeleceu o padrão. Toda vez que quebramos o mandamento, em última instância, se estamos quebrando o mandamento de não honrar os pais, se estamos quebrando o mandamento de não adulterar, se estamos quebrando o mandamento de não furtar, seja qual for o mandamento que estivermos quebrando, estamos agindo, rompendo a nossa comunhão com o Senhor. A infidelidade conjugal é um símbolo de infidelidade espiritual. Se a gente olhar lá no Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que quando o homem se une à mulher, eles se tornam uma só carne. Isso é o casamento. Isso é o casamento. O casamento, ele é consumado no ato sexual. Se tornam uma só carne. Aí acontece a queda. E com a queda, acontecem distorções. Ou você acha que a poligamia que a gente vê muitas vezes no Antigo Testamento era algo desejado por Deus? Não era. O padrão de Deus era um homem, uma mulher, uma só carne. Não era um homem, 5 mulheres. Não era uma mulher, 5 homens. Não era. O padrão de Deus era esse. Mas com a queda acontece a distorção. A cobiça entra no olhar do homem e da mulher. A cobiça passa a cada um deles e então tudo se torna desordenado. Aí vem a lei. E a lei, ela vai parar essa ruptura. Ou vai ter a intenção de parar essa ruptura da ordem que Deus estabeleceu lá na criação. Então Deus estabelece uma ordem, acontece a queda, e então Deus dá a sua lei, para que, olha, permaneçam nisso aqui. Voltem ao princípio lá do Éden. Não continuem da forma como vocês estão.
certa vez no seminário, se não me engano, nessas aulas, acho que o Odirley estava lá com a gente, e era aula de ética, estava se falando sobre adultério, sobre divórcio, sobre essas coisas. E aí alguém perguntou para o pastor Luciano o seguinte: pastor, por que é que nós vivemos essa bagunça nas famílias que vivemos hoje? A resposta é muito simples: por causa do pecado. Talvez a gente vê assim, olha, porque é que, na verdade ali, até a questão era, por que é que as pessoas têm dificuldades no relacionamento, e muitas vezes têm dificuldade ali o marido com a mulher, porque talvez já veio de um outro relacionamento, ou porque na família dos pais, já veio de relacionamentos quebrados na família dos pais, e aí não tem um referencial de pai, ou não tem um referencial de mãe, ou o relacionamento ali na casa não era o melhor dos relacionamentos, e aí quando vai para um relacionamento tem N dificuldades, e aí separa de um, aí depois vai tentar com o outro, aí vai tentando acertar. Talvez alguns irmãos aqui já venham, inclusive, de uma condição assim, de separados, né? E aí Cristo faz nova criatura. Mas quantas pessoas nós conhecemos? Diga para mim. Quantas pessoas conhecemos que têm situações assim que a gente olha e fala assim: poxa vida, que situação difícil. Tudo isso vem da consequência de um mundo caído que nós vivemos. Isso é uma grande questão para a gente pensar. E sabe, quebrar a fidelidade conjugal não é apenas quebrar o pacto humano, é pecar contra Deus. Isso precisa ficar muito claro. Essa é a primeira coisa que eu preciso deixar bastante claro aqui. A segunda é que Jesus define o adultério não apenas como o ato dessa quebra, mas Jesus define o adultério como algo que vem lá do coração. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Jesus não suaviza a lei. Pelo contrário, Jesus aprofunda o significado da lei. Jesus tira o mandamento daquela coisa simplesmente superficial, simplesmente do ato, e ele vai até o nosso coração, e ele nos mostra onde começa o pecado, onde começa o adultério. Dá uma olhada aí em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Eles dizem assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus nos mostra que o adultério não é apenas o ato sexual consumado. A palavra que Jesus usa aqui, quando ele fala assim, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, essa palavra significa desejar ardentemente. É algo que a lascívia está aí. É um desejo tão forte, quase irresistível. É isso. Então, primeira coisa, para deixar bastante claro aqui, o que Jesus está dizendo aqui não é qualquer olhar. O que Jesus está dizendo aqui é aquele olhar que deseja ardentemente ao ponto até de querer tomar uma decisão, de querer tomar alguma ação. Com isso, não quer dizer que está todo mundo liberado para sair olhando para todo mundo. Tá bom? Isso precisa ficar bem claro. Não, precisa deixar claro. Porque não quer dizer que o que Jesus está falando é uma coisa, não quer dizer que a gente vai sair por aí. Isso é para homem e é para mulher. Sabe por quê? Porque a pessoa legalista, a pessoa que fala assim, o preto e o branco, a pessoa que fala assim, ela vai pegar e falar assim, já que não é isso, então eu posso olhar sem desejar e fico olhando. A pessoa legalista, ela quer saber até onde eu posso ir sem pecar. Olha a diferença.
Era assim que os judeus viviam. Até onde eu posso ir sem pecar, sem adulterar? Era assim que eles viviam. Aí Jesus para nesse momento e fala assim: vocês estão querendo saber até onde? Sabe, vocês querem andar ali na beirinha do precipício. Deixa eu andar aqui na beirinha, na beirinha. O coração que está em aliança séria com Deus, em aliança séria com seu cônjuge, ele se pergunta: eu estou respeitando meu cônjuge? Eu estou respeitando meu Deus? Eu tenho temor do meu Deus? Essa é a pergunta que o coração que está em aliança com Deus faz. Então Jesus desmascara a falsa justiça ali dos fariseus, que batiam no peito e falavam: eu não adultero, mas talvez cobiçasse a rodo. Talvez no olhar estava adulterando já há muito tempo. Jesus olha para o coração do homem, olha para o nosso coração. David Tripp, que também é um grande conselheiro e pastor também, esse está vivo ainda, ele diz o seguinte: o coração é a fonte de onde jorram as nossas decisões e desejos. Ele comentando quando Jesus fala, né, que o pecado, né, que o desejo, que os adultérios, que todo o mal que é do homem jorra, vem do coração, ele comenta e diz isso, que do nosso coração jorra as nossas decisões. Então, se o nosso coração, se a gente permitir que o nosso coração se torne de alguma forma idólatra da outra pessoa, nós já incorremos no adultério. Percebe? Porque, em primeiro lugar, o adultério, ele é um pecado contra a pessoa, contra o nosso cônjuge, mas também um pecado contra Deus, porque colocamos a outra pessoa que está fora do nosso alcance, fora da nossa possibilidade, colocamos como um ídolo ao ponto de colocar acima de Deus. Então, o adultério físico, a consumação de um ato de adultério, é apenas uma colheita externa de algo que já estava lá dentro do coração. É como Davi, ali no terraço do seu palácio. Davi no terraço do palácio, ele olha para Batseba. E é interessante, porque Davi não peca apenas quando manda chamar ela e então se deita com ela. Davi já adulterou no momento em que ele viu, desejou ardentemente, ao ponto de tomar uma decisão. Foi lá, tomou a decisão, consumou o ato. Depois ele tenta encobrir tudo, mas Deus revela tudo. O adultério de Davi começou muito antes dele se deitar com ela. Sabe o que Paulo fala para a gente? Eu quero que você abra esse texto aí, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, verso 5. Paulo diz assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. O conselho de Paulo é: façam morrer dentro de vocês, na natureza. Não espere ficar perigoso consumar um ato. Faça morrer ali dentro, no desejo, na natureza terrena, essa imoralidade, essa impureza, os desejos maus. É isso que Paulo fala para a gente. A verdadeira pureza, grave isso. A verdadeira pureza não se mede pelo que as pessoas veem, mas se mede pelo que Deus vê em nós. A verdadeira pureza não se mede pelo que as pessoas veem em nós, mas pelo que Deus vê no nosso coração. Nós precisamos clamar igual Davi.
Cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Renova em mim um coração, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Precisamos pedir isso ao Senhor, todos os dias. Senhor, me ajuda. Sabe por quê? E aqui eu entro na terceira lição. Porque o adultério está mais perto do que a gente imagina. E é por isso que o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é Afastando de nossas famílias o grande pecado. O adultério está mais perto do que a gente imagina. O adultério, como tenho falado, ele não começa numa cama. O adultério, ele pode começar com uma simples conversa. O adultério pode começar com um simples olhar. O adultério pode ser alimentado por uma curiosidade. Então, eu costumo usar essa ilustração, que é a ilustração do balde de tinta. Alguns aqui já ouviram eu falando do balde de tinta. Você tem um balde de tinta branco, e a tinta branca perfeita chegou lá da fábrica, da Souvenir. Você tem uma lata de tinta aqui, 18 litros. Aquela tinta é branca. Se você pega com conta-gotas, pega um pouquinho de uma tinta preta, pinga uma gota, aquilo ali é branco ainda? Não. Em alguma medida, aquilo ali ainda não é branco. Se pintar a parede, a gente vai fazer alguma diferença? Por causa de uma gota? A gente não vai, mas aquilo não é mais branco. Então, por coisas muito pequenas, e aí é onde está o legalista pensa, ou é preto ou é branco. Aquele que está em aliança com Deus, toma cuidado, porque na verdade a gente vive em várias zonas cinzas. Tem várias questões que são zonas cinzas que podem fazer a gente se contaminar muito facilmente e a gente nem sequer perceber. Eu ia trazer aqui um vídeo para esse momento, mas eu não achei ele dublado. É o vídeo de um clipe, de uma música do Casting Crowns, uma banda muito boa, que eu gosto demais, para mim é a melhor banda aí, evangélica hoje. E eu não achei ele legendado, mas eu quero ler a letra da música para vocês. Só para contextualizar como é que surgiu a letra dessa música, vocês conhecem aquela música assim? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Para você, cuidado, olhinho, o que vê. É essa a melodia? É assim a melodia, né? Achei que eu estava juntando uma melodia com outra música. Aí depois, cuidado, pezinho onde pisa. Então, essa música é uma música infantil. E eles pegaram essa música e adaptaram. Porque, de verdade, a grande questão que a gente precisa tomar cuidado com relação ao adultério é o cuidado com o olhinho que vê. Cuidado, pezinho onde pisa. Dá uma olhada, ou dá uma ouvida, na letra dessa música. Eu não vou cantar, claro. Mesmo porque é em inglês, né, a música. Vou só ler em português aqui. Ele diz assim, o nome da música, o título, né, da música é Um Lento Devanecer. Diz assim, cuidado, olhinhos, com o que vem. É a segunda olhada que ata as suas mãos, enquanto as trevas puxam as cordas. Cuidado, pezinhos, aonde vão, porque são os pezinhos atrás de você que certamente te seguirão. A ideia que ele começa aqui é dizendo que cuidado quando você olha, porque quando o segundo olhar te atrai, suas mãos ficam atadas. Cuidado, pezinho, onde você vai, porque tem pessoas te seguindo. No caso aqui é um contexto familiar e ele está falando, seus filhos estão te olhando. E eles vão seguir seus passos. Aí ele diz, é um lento devanecer, né? É uma queda lenta. Na verdade essa palavra é melhor. É uma queda lenta quando você se entrega. É uma queda lenta quando o preto e o branco se tornam cinza. E os pensamentos invadem, escolhas são feitas,
Um preço será pago quando você se entrega. As pessoas nunca desabam em um dia. É uma lenta queda. É uma lenta queda. Ninguém desaba em um dia. Ninguém cai em adultério em um dia. Ninguém. Esse é o grande cuidado que a gente precisa ter. Porque é uma queda lenta, são gotinhas e gotinhas que a gente vai permitindo serem pingadas no balde. Ele continua a música, ele diz o seguinte: cuidado, ouvidos, com o que ouvem. Quando a lisonja leva ao comprometimento, o fim está próximo. Cuidado, pequenos lábios, com o que fala, pois palavras e promessas vazias deixam os corações despedaçados e perdidos. É uma queda lenta quando você se entrega, e então ele continua, e ele tem um pós-refrão que ele diz assim: a jornada da sua mente até as suas mãos é mais curta do que você pensa. O que ele está dizendo é, entre você pensar no pecado e você cometer o pecado, isso é mais rápido do que a gente pensa. Cuidado se você pensa estar de pé. Você pode estar de pé, mas afundando. Por isso eu quero chamar a atenção das famílias aqui principalmente, e com certeza também daqueles que não são casados, para a questão também do pecado sexual. Porque não se cai da noite para o dia. Se cai de pouquinho em pouquinho, a queda é lenta. E aí, nesse momento, eu quero falar sobre alguns aspectos os aspectos negativos desse mandamento. Nós vimos em outros mandamentos que todo mandamento ele tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto negativo, nesse caso, são as coisas que nós não devemos fazer. Ok? Negativo por ser coisas que não devemos fazer. Coloca aí para a gente, Gi, por favor, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Olha o que Paulo diz a respeito da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então não é um pecado somente contra a pessoa, não é um pecado contra Deus somente, mas também é um pecado contra o seu próprio corpo, contra si mesmo. Quero chamar muito a atenção dos irmãos para uma coisa que Paulo fala nesse versículo. Qual é o verbo que ele usa aí? Ele não está falando resista. Ele não está falando tome cuidado. Ele está falando o quê? Fuja. Corre de lá. Corre dali. Corra da circunstância que possa te conduzir de alguma forma ao adultério. Por mais que você pense assim, não, mas isso aqui está longe do adultério. Mas a queda é lenta. Aspectos negativos, alguns atos que podemos cometer, alguns gestos, algumas palavras que podemos falar aí no dia a dia, palavras ao vento, pensamentos impuros. Prostituição e fornicação já são bem mais claros, né? E aqui a diferença é que prostituição é de fato o ato sexual, e o ato sexual entre pessoas onde uma das pessoas é casada, isso aí se torna prostituição, e a fornicação seria ato sexual entre pessoas não casadas, certo? A pessoa não está em prostituição, mas ela está em fornicação. E também outros atos, não apenas o ato sexual de fato, né, mas outros atos que têm a ver com a sexualidade. Tudo isso precisa ser evitado. A luxúria interna, como Jesus fala, né,
o olhar e querer alimentar aquilo, alimentar aquela intenção impura no coração, já é adultério. A masturbação, o autoerotismo também são aspectos de adultério. Precisamos ter isso em mente, ter isso na nossa consciência. Pedofilia, zoofilia, incesto, abusos, assédios e tudo mais que envolva algo sexual está aí, dentro desse mandamento: não adulterarás. Paulo não fala resista, Paulo fala fuja. Assim como José fugiu da esposa de Potifar. José não ficou ali, não, eu sou o fortão, eu sou o belezão, vai dar tudo certo aqui. José fugiu. O pecado sexual, ele prende, ele escraviza e ele destrói. Tem um outro comentarista, um outro conselheiro, na verdade, bíblico, que ele diz o seguinte, é o Lambert. Ele diz assim: o pecado sexual é uma idolatria do prazer, uma tentativa de buscar em outra pessoa aquilo que apenas Deus pode satisfazer. A gente precisa tomar cuidado com os pequenos deslizes, com os pequenos erros, com as piadinhas, as conversas digitais indevidas, os filmes que normalizam o pecado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque adultério, ele é um processo de auto-engano progressivo. Adultério é um processo em que a pessoa vai aos pouquinhos se auto-enganando, até que chega lá e comete o ato. Quem ama a Deus, fecha essas brechas no coração. Quem deseja servir a Deus, quem está em aliança com Deus, em aliança com seu cônjuge verdadeiramente, ele procura fechar essas brechas no coração. Quero ler com vocês também Malaquias capítulo 2, versículos 13 e 14. O povo de Israel tinha deixado isso assim, tão tranquilo na vida deles, que olha só o que Deus precisa falar para eles. Versículo 13 de Malaquias 2, diz assim: a outra coisa que vocês fazem, Deus falando para eles: vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Olha a resposta de Deus: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O casamento é um pacto debaixo da presença de Deus. Casamento não é mera convenção social. Não é. Casamento é um pacto debaixo da presença de Deus. Você casado que está aqui, se você casou na igreja, se você casou no cartório, se você casou, não sei, em algum outro lugar, no campo, foi um juiz de paz que fez o casamento, eu não sei. Mas isso foi feito diante de Deus. Consumado na sua prática sexual, se tornando uma só carne. E nós precisamos ter esse cuidado. Deixa eu falar mais algumas coisas a respeito do pacto, de como a gente viola esse pacto também. E a gente precisa tomar cuidado, porque o adultério não está só do lado de fora. O adultério é a quebra do pacto com o nosso cônjuge, né? O homem com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Pode acontecer adultério dentro do casamento, você sabia? Por exemplo, quando na relação sexual é uma relação simplesmente egoísta. E não há relação sexual para que haja, de fato, a consumação para ambos. Isso, de alguma forma, o homem está idolatrando o seu prazer e não o prazer do casal. E a gente precisa ter cuidado com isso.
Nós, casados, precisamos ter cuidado com isso. Há adultério também, em alguma instância, quando há negação do prazer ao seu cônjuge. E é preciso atentar para isso também. Há adultério, em alguma instância, quando nós abandonamos as nossas responsabilidades familiares. Paulo vai falar sobre isso, lá em 1 Coríntios 7. Quando há o abandono da responsabilidade, em alguma instância, aquilo é um adultério. Ah, pastor, então essa é a brecha que eu queria para separar. Opa, não é por aí não. Tem que deixar bastante claro. Há, em alguma instância, adultério, quando falta amor e companheirismo. Há, em alguma instância, adultério, quando o cônjuge não cumpre com as suas responsabilidades dentro agora da família. É preciso parar e pensar com muito carinho, com muito cuidado, porque há um pacto realizado, há um pacto feito diante de Deus. É um pacto com o cônjuge diante do Senhor. Esse pacto, eu não sei se você se lembra, mas eu gosto muito, de verdade. Hoje em dia tem esses casamentos, nos casamentos aí mais modernos, o noivo faz os seus próprios votos para a noiva, e faz um poema, umas palavras bonitas e tudo mais, e a noiva também. Mas eu vou ser sincero, apesar de ser bonito, contar uma historinha ali e tudo, eu gosto mesmo do antigão. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. De acordo com a santa vontade de Deus. E aí termina. E para isso, empenho a minha honra. A Carol está dando risada ali, porque todo casamento a gente repete junto ali, quando a gente sabe quem é o pastor que está fazendo, que vai falar daquele jeito. E para isso, empenho a minha honra. Nós precisamos empenhar a nossa honra, zelar pelo pacto que fizemos, tenha sido há 1 ano, tenha sido há 5 anos, tenha sido há 10, há 20, há 30, há 40. O pacto que fizemos com o nosso cônjuge diante do Senhor. E agora, nessa 4ª e última lição, eu quero trazer alguns aspectos positivos do mandamento. E aspectos positivos já não são coisas que não devemos fazer, mas são coisas que devemos fazer para afastar qualquer gotinha preta que vai cair ali no nosso balde. E aí eu quero ler com você Hebreus 13. Hebreus 13, verso 4. Abre aí. Hebreus 13, versículo 4. O texto diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O mandamento não matarás não é só uma proibição. O mandamento também chama a gente para a pureza e para a fidelidade. A obediência ao mandamento não é uma obediência só passiva, não vou fazer tal coisa. Mas é uma obediência que deve ser positiva, no sentido de nós criarmos algumas muralhas ao redor do nosso casamento, ao redor do nosso lar. E para criar muralhas ao redor do nosso lar, a gente precisa ter em mente que tem que tomar atitudes. A primeira delas é a preservação da castidade. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 e 4 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar
o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Olha só. Castidade, honra, consagrar o nosso corpo, manter, controlar o nosso corpo de maneira santa e honrosa, não é uma repressão, mas é uma consagração a Deus. Quem está em aliança com Deus, vai buscar viver isso. Porque o corpo também, ele é templo do Espírito Santo. Um outro conselheiro, Bob Kellerman, ele diz o seguinte: a santificação sexual começa na renovação da mente pela palavra. Percebe? Quanto mais enchermos a nossa mente da palavra de Deus, mais nos santificaremos sexualmente. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais devotado a Deus você está, mais o muro vai sendo construído. O muro de proteção no seu casamento vai sendo construído. Daniel, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Daniel não esperou tentações chegarem. Daniel simplesmente falou: olha, eu quero ser puro. Eu serei puro. Castidade, irmãos, não é um ato de medo de pecar. Castidade é um ato de fé. É um ato de devoção. É um ato de amor a Deus, em primeiro lugar, e ao nosso cônjuge, consequentemente. E aí castidade envolve um coração puro, uma fala pura, comportamento puro. Castidade envolve buscar a Deus na palavra, na oração, no jejum. Castidade envolve ter boas amizades, porque as más amizades, e aí Paulo vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Em tese, entre amigos cristãos, não é para ter más conversações, se tiver precisa ser cortada. Mas quando são amizades que a gente comunga e que são não cristãos, opa, isso precisa ser vetado, cortado. Por quê? Porque Deus é ruim e não quer que a gente tenha amigos não cristãos? Não é isso. É porque eu amo a minha esposa, porque você ama o seu cônjuge e você fez um compromisso com ele, com ela. Então você corta as amizades erradas. Castidade tem a ver com vigiar sobre onde você anda. Que lugares você tem ido? Quais são os ambientes? Tem ambiente que te propicia ao pecado? Tem ambiente que te puxa, que te atrai de alguma forma, que tem pessoas que te conduzem para um lado de pecado contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu casamento? Abstém. Sai de lá. Foge. Cuidado com hábitos ou práticas inocentes que podem se tornar prejudiciais. Cuidado. Nós precisamos ter esses cuidados. E também, claro, a abstenção de qualquer coisa que incite a impureza. Então, cuidado com o que olha no celular, cuidado com filmes, cuidado com televisão, cuidado com o que você tem buscado. Precisamos alimentar o nosso coração com a palavra. Jesus diz que o que sai da nossa boca vem do coração. O que a gente pratica, o que a gente vive, os pecados que cometemos, vêm do coração. Então, se a gente alimenta bem o coração, e aí o autor de Provérbios vai dizer que nós precisamos tomar cuidado com ele, porque é dele que sai a nossa vida. É dele que procedem, as saídas da vida. É dele que sai tudo que a gente vive, que a gente pratica, que a gente fala. Então, quanto mais a gente
criar esse muro de proteção, é melhor. Então, se você estava com a sua vida devocional parada, volta. Cristão sem vida devocional é algo impensável. Cristão sem vida devocional está correndo um sério risco. Cristão que não está todo dia buscando estar em comunhão com Deus, está correndo um sério risco. O problema disso é que a gente se acha bastante autossuficiente ao ponto de falar assim, não, eu estou tranquilo, eu resisto, eu estou bem. Mas é uma queda progressiva, é uma queda lenta e progressiva. A pureza ela é um fruto de intimidade diária com Deus. Se você deseja ser puro no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua vida sexual, você precisa de intimidade diária com Deus. É isso que a gente precisa. Cristo precisa ser muito mais valioso, muito mais importante, muito mais belo, muito mais desejável do que qualquer outra coisa para nós. Cristo tem que ser o mais desejável para nós. E outras coisas também práticas aí, são o cumprimento dos deveres pactuais dentro do casamento. Aí o texto lá de Efésios 5 vai dizer qual o papel da mulher no casamento, qual o papel do homem no casamento. E aí a grande ideia aqui é que não adulterar não é simplesmente a fidelidade sexual. Não adulterar é um amor ativo. Por exemplo, Paulo fala para nós que nós devemos amar, para nós homens, nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se o amor estiver cada vez mais sendo cultivado de forma ativa, e a gente ter sempre isso em mente, que olha, eu preciso dar a vida pela minha esposa, nós homens, dificilmente as gotinhas pretas vão ser pingadas no nosso balde. Se estivermos num relacionamento com o Senhor, de maneira absoluta, se estivermos num relacionamento com o Senhor, de maneira que aquilo molda toda a nossa vida, dificilmente as gotinhas vão cair no nosso balde. Esposas, o dever que Paulo fala ali é que a mulher se submeta ao seu marido. Se a mulher estiver assim, dificilmente as gotinhas vão pingar ali no balde dela. Então, amor mútuo. Casamento é uma união de duas pessoas e que essas duas pessoas precisam viver amor e não apenas um arranjo legal. Temos responsabilidades jurídicas e tudo mais. Temos agora filhos para criar, e então vamos continuar vivendo aqui desse jeito. Não. Precisa ter amor mútuo. Não adulterar. Começa com amor. Com uma vida de amor. A fidelidade conjugal também. Ou seja, se não adulterar implica em não a ter práticas sexuais fora do casamento, de forma negativa, não fazer aquilo, não adulterar, de forma positiva, implica em ter um relacionamento sexual saudável no casamento. Isso nós precisamos. Maridos, mulheres, nós precisamos manter a nossa vida sexual ativa. Isso, claro, conforme a possibilidade, questões de idade, de saúde também, que cada casal vai ter a sua peculiaridade. Mas precisa manter a sua vida sexual ativa dentro do casamento, claro. E, obviamente, não adulterar também implica em outras questões, como por exemplo a questão de não mentir. Em algum aspecto, quando mentimos para o nosso cônjuge, estamos traindo sua confiança, traindo a verdade.
Mas não é só não mentir, é também ter, por exemplo, as finanças muito bem claras entre um e outro. Porque se tem algo que tem atrapalhado e tem sido motivo de traição nas famílias, é questão financeira. Um esconder do outro quanto ganha, o que comprou, o que fez, o que deixou de fazer. É uma comunhão de bens. É uma união. Se torna uma só carne e é uma só pessoa. Esconder segredos, isso também é uma traição, em algum nível, é um adultério. Então nós precisamos pensar muito bem no pacto que fizemos com o nosso cônjuge e diante de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo nunca traiu a sua noiva. Cristo nunca traiu a igreja. Pelo contrário, Cristo amou e amou até o fim. Ele é o modelo. Ele é o exemplo para mim e para você. Nós não podemos pegar esse mundo como exemplo. Nós não podemos olhar, mas fulano separou, mas fulano faz tal coisa, mas o nosso mundo hoje tem essa e essa e essa permissão. A Bíblia está lá no passado, é antiquada. Não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é a autoridade para nós. Que o nosso casamento, que a nossa vida, que a nossa família esteja rendida ao Senhor. Que o seu coração esteja cada vez mais dobrado diante do Senhor. Cada vez mais desejoso de viver com o Senhor. E aí, sabe de uma coisa? Adultério vai passar longe quando você tiver verdadeiramente um compromisso com o Senhor. Quando você tiver verdadeiramente um compromisso com o seu cônjuge, com a sua esposa. Agora eu quero trazer para concluir essa mensagem. Talvez alguém fale assim, mas eu nunca pequei nisso, eu nunca falei nisso. Dá uma olhada para o que Jesus falou sobre esse pecado. E avalie o coração. Pese seu coração. E se você encontrar pecado aí na sua vida, lembre-se de uma coisa: o adultério não é um pecado imperdoável. Cristo tem graça e perdão para nós. Se você falhou tem falhado em algum desses aspectos que a gente citou aqui, saiba que Cristo tem misericórdia, tem graça para nós, tem perdão para nós. Certa vez levaram uma mulher adúltera diante de Jesus. E quando levaram essa mulher diante de Jesus, o que Jesus disse a ela? Vai e não peques mais. Jesus ofereceu graça e ele disse, pode ir, não peque mais. Hoje o convite, hoje o chamado de Deus para nós é para vivermos em fidelidade. É para pedirmos ao Senhor, Senhor, nos fortaleça. Senhor, nos ajuda a fugir. Senhor, mostra quais são os aspectos, quais são as circunstâncias da minha vida que eu tenho que sumir dali. Mostra para mim, Senhor. Mostra para mim, Deus, o que eu preciso fazer para eu estar com maior intimidade com o Senhor, com maior intimidade com a minha esposa, com o meu marido, para eu não me sentir tentado, para que essas gotinhas de tinta preta não caiam no balde da minha vida, da minha família. Eu quero orar com você sobre isso. Eu quero, antes de orar, te dar um tempo para você falar com Deus sobre isso, numa oração silenciosa. Amém? Vamos orar. Fale com o Senhor. Na sequência eu vou orar para encerrar esse momento.
Senhor meu Deus, estamos diante do Senhor, Deus que tudo sonda, tudo vê, tudo conhece, Deus onisciente, sabe de todas as coisas, Deus onipresente, está em todos os lugares. O Senhor nos conhece por dentro, por fora, sabe do nosso andar, do nosso falar, sabe de todas as coisas, conhece todos os nossos caminhos, esquadrinha todo o nosso pensamento, toda a nossa mente, e sabe das intenções do nosso coração. Diante do Senhor, estamos completamente expostos, e não tem por que nós simplesmente, de alguma forma, farçarmos ou vestirmos uma máscara diante do Senhor. É uma hipocrisia e uma tolice da nossa parte, Deus. Portanto, eu peço a Ti, Deus, nessa noite, que o Senhor quebrante o nosso coração. Coração que talvez está aqui endurecido e pensando estar firme, estar de pé, estar orgulhoso da sua posição de que talvez está muito longe de algo assim. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que essa vida vigie também, Senhor Deus. E aqueles de nós, Senhor Deus, que têm reconhecido aqui nessa noite, que têm falhado contra o Senhor, que têm pecado, que têm tido circunstâncias de adultério, por mais que não tenha sido o ato sexual do adultério, mas alguma dessas circunstâncias, Pai, que talvez nos desprotegem, que talvez nos fazem caminhar nesse sentido, a cobiça dos olhos, a negligência muitas vezes na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal. Pai, nos perdoa, Senhor, por tudo isso. Nos purifica, Deus. Ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, Deus. Mostra as circunstâncias em que precisamos, Deus, ter sabedoria, ter entendimento, e que precisamos ter a atitude de fugir, Senhor. Nos mostra, nos direciona, nos guia, Senhor Deus. Continua a trabalhar em nós, Pai, que as nossas casas, os nossos lares, nossas famílias, nossos casamentos sejam casamentos que estejam firmes no Senhor, Pai, alicerçados no Senhor, devotados ao Senhor todos os dias, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscar cada vez mais o Senhor, a chegar-se cada vez mais ao Senhor, de tal maneira que o diabo esteja longe, Satanás e seus ardis estejam longe das nossas vidas, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Deus. Trabalha em nossos corações, muda os nossos desejos. Aqueles aqui nesta noite que estão com desejo cobiçoso, Pai, e talvez só não cometeram ainda o ato sexual, Deus. Pai, que o Senhor mude esse desejo no coração nessa noite. Que o Senhor transforme, perdoe esse coração arrependido nessa noite, Pai. No nome de Jesus, que as nossas famílias sejam fortalecidas pelo Teu Espírito. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Falei que era pesada a palavra. Quero só reforçar 2 avisos. O primeiro é a respeito do piquenique. Você que ainda não deu nome para o piquenique, dê o seu nome. Tem só 20 vagas, já tem 100 vagas preenchidas, tem só mais 20 vagas, então dê o seu nome para participar. É R$ 65, criança abaixo de 10 anos não paga. Vamos lá participar com a gente desse dia, tá bom? Vai ser no dia 15 de novembro. Se alguém está aqui e ainda não fez sua inscrição para o piquenique e quer participar, é um dia inteiro no sítio do Barão, com piscina, futebol, um monte de coisa, café, churrasco, café da tarde, tudo lá,
por R$65. Aí, se você está aqui e ainda não deu o nome, você vai dar o nome para a irmã Mara. Levanta a mão aí, irmã Mara. Aí, ó. A irmã Mara aqui, ó. Ok? Então, fala com ela ainda hoje, no final do culto. E outra coisa que eu preciso reforçar. Dia 1º de novembro, a gente tem o Congresso Multiplique. Ok? Tenho falado aos irmãos, todos que quiserem ir, independente de ter carro ou não, se inscreva para participar. Eu vou mandar hoje, daqui a pouco à noite, na lista, o link novamente para quem quiser se inscrever e participar. O congresso é gratuito, vai ser lá na PIB de Taubaté. E a gente vai juntar os carros aqui dos irmãos para a gente ir. E para a gente dar carona para todo mundo, né? Eu vou marcar com os irmãos, depois eu vou mandar mensagem, né, no grupo. No grupo não, na lista, né, que tem irmãos aqui que não estão no grupo, que não são membros ainda. E eu vou mandar a mensagem dizendo que a gente vai se encontrar aqui na igreja, em algum horário. Eu vou olhar direitinho o horário que começa, para a gente, né, pensar na distância e tudo mais. A gente vai marcar aqui na igreja um determinado horário. Aí vem todo mundo para cá. Todo mundo que tem carro e quem não tem carro. Ok? Daqui, a gente junta as pessoas dos carros e a gente vai. Ok? Vai ser um pouco mais fácil assim. Por quê? Por exemplo, hoje de manhã a gente viu, já tem 6 carros à disposição e tem uma certa quantidade de irmãos. Aí a gente vai, talvez a gente tenha mais carro do que gente, né? Mais carro do que irmãos, e aí a gente pode até deixar algum carro aí para não precisar gastar combustível a mais, ok? Então a gente vai fazer assim, se juntar aqui e ir para lá. Então, é no dia 1º de novembro, sábado que vem. Vamos participar. Começa de manhã lá e termina às 16 horas, ok? É gratuito e você só tem que pagar o almoço. Aí você pode almoçar lá ou em qualquer lugar que você queira. Amém? Muito bem. Genilda, fale. Pode. Corre para cá, Genilda. Aí. Irmãs, eu não consegui vir pela manhã, consegui para vocês me verem, porque eu estava com enxaqueca, então não consegui falar com vocês de manhã. Mas ontem a gente teve piquenique rosa, foi um momento muito gostoso. E aí eu trouxe hoje, para o final do culto, ali no fundo, na hora que você sair, irmã, você que não foi, ontem no piquenique, você pode retirar ali na caixinha ali, uma dica, um aprendizado, né, para o cuidado seu aí, pessoal, referente ao câncer de mama, e também a lembrancinha também, tá bom? Ontem a gente teve uma palestra dada pela Maiara, foi muito gostoso, a gente aprendeu bastante sobre a prevenção do câncer de mama, a gente está no finalzinho do mês de outubro, né, é outubro rosa, então você que veio no culto, ao sair, está bem em cima ali da mesa, tá bom? Uma caixinha rosa, se vocês quiserem pode olhar lá para vocês verem lá, peguem por favor, tá bom, irmãs? Se vocês quiserem pegar mais para levar para alguém também, podem pegar, tá bom? E referente à arrecadação do Lar Batista, nós estamos com 8 quilos, né, que são 8 pacotes de pó de café e 7 de açúcar, tá bom? Então, se alguém quiser doar por Pix, pode ser, pastor? Eu mando o Pix lá no grupo e aí você faz a sua doação e eu compro no decorrer da semana, tá bom? Se você achar melhor assim, porque no sábado, no domingo... No sábado a gente já leva para lá, né? É, isso mesmo, já leva para lá, exatamente, tá bom? Então, quem quiser aí doar, fazer a doação, eu vou passar para o pastor e ele vai passar no grupo, tá bom? O meu Pix, ok? Obrigada. Meus irmãos, quero fazer uma oração aqui especial pela vida do irmão Peter. Gostaria que você ficasse em pé, a gente vai encerrar nesse momento com essa oração. Recebi uma mensagem da irmã Mônica, hoje à tarde, dizendo que chamaram a família lá para conversar e possivelmente para liberar ele, mas ele não está respondendo, né, as medicações e tudo mais. Então, vamos orar pela vida do irmão Peter, né? Orar pela irmã Mônica, pela sua família. E também, acabo de me lembrar, ontem o pastor Fabrício esteve aqui, pregando aos homens, né, no culto dos homens, e ele teve que sair rápido, inclusive, porque ele está com uma situação de saúde grave ali na família. Então, não é com ele, mas lembre-se de orar
pela família do pastor Fabrício, né? Está com uma situação grave de saúde ali. E vamos orar pelo irmão Peter e também pela família do pastor Fabrício, amém? E aí a gente encerra esse culto. Senhor meu Deus, nessa noite, Pai, nós apresentamos ao Senhor a vida do irmão Peter, Pai. Senhor Deus, o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor tem a vida do teu servo nas tuas mãos, Pai. E só o Senhor é Deus, e o Senhor é glorificado, Pai, na vida dos teus filhos. Eu quero orar a Ti, Senhor Deus, junto com a igreja, pedindo ao Senhor que o Senhor intervenha, Pai, na vida dele, na saúde do irmão Peter. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nossa vontade é termos o irmão Peter aqui de novo, cultuando, alegre, Senhor, como ele sempre foi, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a vida dele, Pai. Ó Deus, e segundo a Tua vontade, se assim for a Tua vontade, que o Senhor restabeleça toda a saúde dele, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra a Tua vontade, a Tua boa obra, Senhor Deus, na vida do Teu servo, Pai. Abençoe a irmã Mônica, conforte o coração dela, console o coração dela nesse momento difícil, nesse momento, Senhor Deus, de angústia, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que derrame graça sobre a vida dos Teus servos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, oramos também pela família do pastor Fabrício. Pedimos ao Senhor que coloque as Tuas mãos, Pai, sobre essa família. E, ó Deus, que o Senhor, Pai, derrame ali sobre aquela família, Senhor, a cura, Senhor, a libertação, a transformação dessa situação de saúde, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a vida dos Teus servos. Abençoe, Pai, tira todo o temor, tira toda a angústia, Senhor Deus. Dá tranquilidade e paz, Senhor Deus, nesse momento difícil. Fortalece a vida dos Teus servos, Pai, no nome de Jesus. Aproveito também, Senhor Deus, para orar pelos irmãos que estão nesse momento enfermos, Senhor. O Cléo e a Dulce, Pai, que ficaram ruins de hoje de manhã para agora. Pai, abençoe, Senhor meu Deus, a vida dos demais irmãos que não estão bem de saúde, Pai. Coloque as Tuas mãos, restabeleça, Senhor Deus, a saúde dos Teus servos, Pai. E se tem algum irmão aqui também que não está bem, que está doente, Pai, eu peço que o Senhor derrame cura, que o Senhor abençoe, Pai, cada família, cada casa, cada vida, Senhor Deus, que está aqui nessa noite, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Senhor meu Deus, peço que o Senhor abençoe a semana de cada irmão, cada irmã, que o Senhor derrame graça e fortaleça, Senhor Deus, todos os dias. Nos abençoe, Deus, para a glória do Teu nome, nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão.